Em uma caixa, há 6 barbantes idênticos. Em cada etapa, 2 extremidades de barbantes são escolhidas ao acaso e amarradas com um nó. O processo é repetido até que não haja mais extremidades livres. Item A. Quantos nós são feitos até o final do processo? Então, galera, essa é uma questão que caiu na UBMEC do ano passado e é bem bom treinar probabilidade, principalmente para quem está no nível 3, porque é uma matéria chatinha e que confunde todo mundo. Então, eu decidi fazer uma questão dessa e dar uma dica para vocês. Esse item A é bem tranquilo, né? Ele pergunta, você vai fazendo esse processo, né? Você pega um barbante, pega a ponta de outro, daí você amarra e aí você vê quantos nós vai fazer até o final do processo. E o que acontece é o seguinte, você tem 6 barbantes, né? Como diz no próprio enunciado. Vamos fazer aqui. Tem 6 barbantes. Tá muito borrado isso aqui. Um barbante, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai pegando. Então, se você tem 6 barbantes, você vai ter quantas pontas? 2 para cada, né? Daí você vai ter 12. Aí o que acontece? Como um nó é a união de 2 pontas de barbante, você vai formando pares de pontas. Um nó é igual a um par de pontas. Então, quantos nós você vai ter ao final do processo? É 12 sobre 2, que é igual a 6, né? É bom ir fazendo isso com calma, né? Para não ter erro, por mais que pareça fácil. E uma coisa importante, uma informação importante desse item A é que é o seguinte: se você tem 6 nós no final do processo, você tem 6 etapas, porque a cada etapa vai se formar um nó, então você tem 6 etapas nesse processo aí. E isso, na verdade, vai ser muito importante para os próximos itens. Qual é a probabilidade de que, na primeira etapa, sejam amarradas as 2 pontas de um mesmo barbante? E esse é o item B, né? E que a gente vai resolver agora. Então, para esse item B, o que ele está perguntando? É de você tem os 6 barbantes, né? Qual é a probabilidade no primeiro nó você escolher 2 pontas de um mesmo barbante na hora de amarrar, no primeiro nó que você fizer? Essa é a probabilidade que ele está pedindo. Mas primeiro a gente vai ver o que é a definição de probabilidade. O que é a probabilidade? É a quantidade de resultados favoráveis sobre a quantidade de resultados possíveis. Então, o que acontece? Dentre todos os resultados possíveis que pode dar em alguma coisa, em algum processo, quanto mais resultados favoráveis, maior a probabilidade, né? Você percebe que quando você vai aumentando o número de resultados favoráveis, a probabilidade vai crescer. E esse número de resultados possíveis é constante porque é simplesmente todas as possibilidades. Uma curiosidade também é que o conjunto de resultados possíveis a gente chama de espaço amostral em probabilidade. Isso é bem importante, que você sempre tem que calcular os resultados favoráveis de acordo com o espaço amostral, de acordo com os resultados possíveis que você pegou. Por exemplo, cara e coroa. Você tem quantos resultados possíveis? 2. E eu vou pegar um evento. Qual é a probabilidade, por exemplo, de dar prata? De dar cara? É 1/2, é 1 sobre 2, porque o resultado favorável é 1, que é prata, que é da cara, e sobre o número de resultados possíveis, que é 2. E é baseado nessa definição que a gente vai fazer o item B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o número de resultados possíveis e o número de resultados favoráveis para esse evento que é a primeira etapa, né? Então, a gente vai escrever aqui resultados possíveis, né? E aqui os resultados favoráveis. Mas aqui acontece o seguinte: os resultados possíveis, ele é o seguinte, você tem 6 barbantes, certo? Você tem aqui o barbante 1, barbante 2, barbante 3, barbante 4, barbante 5, barbante 6. Aí, a gente vai nomear as pontas dos barbantes também. A gente vai diferenciar, já que eles são idênticos. Aqui a gente vai chamar essa ponta de A1, essa ponta aqui do barbante 1 de B1. Aí, da mesma forma, essa aqui vai se chamar A2, né? Essa ponta do barbante 2. Isso aqui, B2.
Aí pro 3 a gente vai seguindo esse mesmo raciocínio, né? Mas o que importa aqui é que você vai ter 12 pontas, a gente vai estar diferenciando essas pontas para a gente poder calcular essas probabilidades, né? Só para ficar mais fácil de entender. O que acontece aqui? Você tem 12 pontas e você tem que escolher duas na primeira etapa para fazer um nó. Então, o que são os resultados possíveis? É todas as formas que você tem de pegar duas pontas dentre essas 12 aqui e formar um nó. E você vai formar só um nó. Então, ou seja, você vai escolher o que é. Você pega duas pontas aqui e forma um par, né, que é um nó. E quantos pares a gente pode formar? Só que aqui o negócio é o seguinte, a gente tem que escolher uma ponta, depois outra. É aí que está a diferença. Você escolher primeiro o A1 e depois o B2 é diferente de você escolher o B2 e depois o A1. Mas quantas são as possibilidades para a gente escolher o primeiro barbante do nó? Porque tem o primeiro barbante e o segundo. Esse negócio de escolher um depois o outro, já está escrito no enunciado que o processo é assim. A gente pode escolher o primeiro barbante de 12 formas, digamos o A1, e, digamos, a gente escolheu aqui o A1, certo? Eu vou circular aqui quem escolheu. Aí a gente vai escolher outro. A gente está calculando os resultados possíveis. A gente sobrou 11 possibilidades, né? Aí, digamos, a gente escolhe o B2. A gente podia ter escolhido qualquer um desses, que dá 11 possibilidades. Aí essa que é a resposta, né? Essa é a resposta do problema. Agora, a gente vai calcular a quantidade de resultados favoráveis. Qual que é a quantidade de resultados favoráveis? É a escolha de pares tais que as duas pontas são do mesmo barbante. 12 vezes 11 dá 132, tá? Então, resultados favoráveis, a gente pega duas pontas de um mesmo barbante e forma um nó. Isso é um resultado favorável. Mas agora a gente vai calcular de quantas formas a gente pode fazer isso, certo? Então, vou só dar uma apagada aqui para não confundir vocês, que isso estava fazendo para calcular os resultados possíveis, né? O que acontece aqui? A gente pode escolher, de quantas formas a gente pode escolher? Escolher do mesmo barbante. A gente pode escolher o A1 primeiro ou o B1 primeiro, dessa forma, né? A gente pode, o que a gente vai fazer aqui? Escolha um dos barbantes para ser os pontos que vão ser escolhidos. A gente pode escolher isso de 6 formas, certo? Digamos que a gente escolha o barbante 1 para ser o barbante que vai ter o nó da primeira etapa. Mas o que acontece? A gente pode escolher primeiro o A1 ou o B1. Ou seja, a gente pode fazer o nó de duas maneiras. Ou a gente pega primeiro o B1 ou o A1. Aí é 6 vezes 2, que dá 12. Que é o número de resultados favoráveis. Ou seja, a gente escolhe um dos barbantes para ser o barbante que vai fazer o nó dessas duas pontas do mesmo barbante. Depois a gente escolhe um para ser o primeiro ponto a ser escolhido, né? E aí a gente tem 12 formas, os resultados favoráveis e 132. E aí a probabilidade é esse dividido por esse, né? Então a probabilidade ela vai dar 12 sobre 132, que é igual a 1 sobre 11, né? Essa é a resposta do item B. Qual é a probabilidade de que, na última etapa, sejam amarradas as duas pontas de um dos barbantes originais? O que ele está pedindo aí? É para, dessa vez, na última etapa, no último nó, que na verdade é o sexto. Lembra por que o item A era útil? Porque ele estava dizendo lá que o número de nós, o número de nós é igual ao número de etapas, né? Isso é fácil de ver. E como você tem 6 etapas, então ele está pedindo a probabilidade de, na sexta etapa, de você ter de você ter nós do mesmo barbante sendo amarrados, né? Então, o que acontece? Primeiro, antes de calcular o número de resultados favoráveis, eu vou calcular um de cada vez separado, tá? Primeiro, os resultados possíveis. E como é que que espaço amostral, quais os resultados, qual que vai ser o universo de resultados possíveis? Vão ser todas as maneiras de você executar o processo, né? Você primeiro pega uma ponta, depois outra, amarra. Aí você pega uma, depois outra e vai amarrando. Até que todas estejam amarradas, né? Até que não sobre mais nenhuma ponta, né? Até que todos os 6 nós sejam feitos. Todas as maneiras de fazer os 6 nós é o espaço amostral que eu estou pegando, que são os resultados possíveis. Mas de quantas formas você pode fazer isso, certo?
Vamos desenhar os barbantes de novo. Aqui tá os barbantes, né, que eu vou calcular os resultados possíveis. E antes, eu esqueci de falar uma coisa. Curta, compartilhe, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Compartilha com quem você quiser, que eu quero ver meu canal passar de 1.000 inscritos. Mas então, voltando ao problema, né? Você tem 6 barbantes aqui. E os resultados possíveis é a quantidade de formas que a gente pode ir amarrando, né? Você tem o barbante 1 até o... De quantas formas a gente pode escolher a primeira ponta para o nosso primeiro nó? De 12 formas, né? Digamos que a gente escolha aqui o A1. Escolhemos A1, certo? De quantas formas que a gente pode escolher o próximo barbante? Que é a próxima ponta de barbante, quer dizer. Temos 11, né? Então vamos escolher, digamos, o B2. Tá? Só lembrando o seguinte, você escolher o B2 antes do A1 não é a mesma coisa escolher o A1 antes do B2, tá? São duas formas distintas de fazer o processo justamente pelo enunciado. Primeiro você pega uma ponta, depois outra, para daí fazer o nó. Agora você tem que escolher uma dessas outras para ser a primeira ponta do seu próximo nó, né? Do segundo. Você pode escolher de 10 formas. 10, né? Aí, digamos aqui, a gente fez uma ligação entre o A1 e o B2, né? Porque eles formam fazer um nó. Aí a gente pode escolher de 10 formas, digamos que a gente pega o A2. Aí a gente pode escolher de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas. Então a gente pode escolher de 9 formas o próximo, né? Vezes 9. De 9 formas o... A gente pode escolher de 10 formas o primeiro do segundo. E para ligar com o A2, a gente pode escolher o A3, o A4, o A5, o A6. Ou B1, ou B3, B4. Aí a gente pode fazer isso de 9 formas, né? Então, entre essas 9 formas, digamos que a gente escolhe aqui o A3. Então, você percebe que vai diminuindo, né? Aí o próximo você pode escolher de 8 formas. Aí o cara que vai se ligar com essa ponta que a gente vai escolher agora, a gente vai escolher de 7. E daí você vai seguindo esse raciocínio, você vai ver que vai dar 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9. Vai multiplicando até 1, que é dar exatamente igual a 12 fatorial, né? Então, eu vou passar para cá, para ficar mais fácil que eu sou canhoto, né? Aí você vai multiplicando até 1, que isso aqui dá exatamente igual a 12 fatorial. Isso vai ser bem importante para o decorrer do problema, sabe? Isso aqui vai ser essencial tanto para o item C, isso aqui também vai ser importante para o item D, sabe? Está muito próximo B do item D. Então, aqui calculamos os resultados possíveis. Eu vou calcular agora os resultados favoráveis. E o que vão ser os resultados possíveis? É todas as formas que a gente pode executar esse processo de formando nós. E a quantidade de resultados favoráveis é todas em que, na última etapa, na sexta, a gente vai ter os caras com o mesmo barbante se amarrando, né, das pontas do mesmo barbante formando um nó. E o que acontece aqui? Você concorda comigo? Se esses dois, por exemplo, fizerem o mesmo nó, esse barbante ele vai estar isolado das outras 5 etapas, ou seja, as outras 5 etapas vão acontecer só entre os outros barbantes. Então, o que acontece? A gente vai isolar um barbante e a gente vai fazer os processos com esses, daí a gente amarra esse com o processo, entende? O que a gente está calculando aqui é a quantidade de formas que a gente pode fazer com que na última etapa pontas do mesmo barbante formem um nó, dividido por todas as formas de fazer nós, correto? Em que a gente numerou os barbantes e as pontas. Agora, é o seguinte, de quantas formas a gente pode isolar um barbante, ou seja, tirar um barbante desse processo? Digamos que a gente podia escolher o barbante 1, o 2, o 3, um desses aqui. A gente pode escolher de 6 formas, né? 6 formas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar esse barbante de todo o processo. Aí o que acontece? A gente vai fazer o mesmo processo, só que com 5 etapas.
Agora a gente já vai começar a gente já vai multiplicar pela última etapa. A gente pode fazer um nó, esse último nó, nesse barbante que vai ser da última etapa, de duas formas, né? A gente pode ou começar pelo A6, primeiro eu escolho o A6, depois o B6, que é o processo descrito no enunciado, ou a gente faz o contrário, começa pelo B6 ou pelo A6, né? Lembrando que a gente podia ter escolhido qualquer um desses barbantes para fazer isso, né? Podia ter isolado esse e daí feito as 5 etapas, as 5 primeiras etapas com os outros. Aí o que acontece? Como a gente pode fazer o nó de duas formas, vezes duas, né? Agora, isso aqui é as formas que a gente pode fazer o último nó. Agora a gente vai pegar os outros e fazer os 5 primeiros passos. De quantas formas a gente pode escolher a primeira ponta para fazer o primeiro nó? Sobraram 10 pontas, então a gente pode fazer de 10, certo? Aí, digamos que a gente tenha escolhido a 1 para ser a primeira ponta, tá? Aí, de quantas formas a gente pode escolher o segundo? O segundo para ser 9, né? De 9 formas. Pode ter sido o A2, digamos. Aí a gente liga aqui e formou um nó. Sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí pode ter sido... a gente pode fazer isso de 8 formas, né? A gente pode fazer isso de 8 formas. E aí, digamos, a gente escolhe o B1, que a gente pode ter escolhido qualquer um desses 8. E aí a gente pode escolher o cara que vai se ligar com o B1 de 7 formas. E aí vai indo, aí já multiplicando por 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, e vai multiplicando até 1, né? Que dá igual exatamente, ó, 6 vezes 2, 12. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é igual a 10 fatorial, que é esse pontinho de exclamação. Então isso aqui, na verdade, isso aqui vai ser igual a 12 vezes 10 fatorial. Certo? Então, o que a gente acontece? A probabilidade é igual a resultados favoráveis, 12 vezes 10 fatorial, dividido pela quantidade de resultados possíveis, que é igual a 12 fatorial. Isso aqui vai dar exatamente 1 sobre 11. Por quê? Por que vai dar 1 sobre 11? Por que vai dar 1 sobre 11? Porque quanto que é 10 fatorial? 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até 1. E 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 até 1 também. Então 10 fatorial sobre 12 fatorial vai dar igual a 12 vezes 11. Porque os outros termos estão multiplicando, eles vão ser cortados com o 10. Então isso aqui vai dar 12 vezes 11. Aí a gente corta isso aqui com o 12 fatorial, que vai dar 12 vezes 11. Aí 12 dividido por 12 vezes 11 vai dar 1 sobre 11, né, que é o resultado. Aí isso é só cálculo com fatorial. Então a resposta do item C é 1 sobre 11. Exatamente como no item B, né? A probabilidade de sair um cara, dos caras na última etapa ser do mesmo barbante é a mesma probabilidade dos caras na primeira etapa ser do mesmo barbante, né?